Oi, pessoal. Olha, vamos combinar. Quando a gente ouve falar em função pública, muitas vezes o papo já vem com aquele pé atrás, né? Um certo ceticismo no ar. Mas se a gente for lá no fundo, na essência da coisa, o serviço público é uma missão, e uma missão muito nobre. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar os pilares que sustentam essa missão, entender um pouco mais de ética e deontologia, que são as guias de quem decide servir ao público. E para a gente já começar a pensar, olha só essa frase do Immanuel Kant. É uma ideia poderosa, né? Ela coloca um padrão lá em cima. Pensa só. E se tudo que a gente fizesse no nosso trabalho, cada pequena ação, virasse uma regra universal, uma lei para todo mundo? É pesado, né? Pois é com essa profundidade que a gente vai mergulhar nesse tema. Bom, o nosso caminho hoje vai ser bem direto ao ponto. A gente começa olhando para o desafio que é o serviço público. Depois, vamos tentar desenhar o que seria o agente público ideal. Na sequência, uma parte-chave: entender a diferença entre ética e deontologia. E, para fechar, vamos ver como é que isso tudo funciona na prática, no mundo real. Vamos lá? Então, vamos lá, mergulhando de cabeça no primeiro ponto. A gente sabe que rola muito preconceito, muito julgamento sobre a função pública, mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: qual deveria ser o padrão? O que realmente importa? O que está lá no coração dessa missão, sabe? Deixando as percepções de lado por um instante. E a resposta, na verdade, é bem direta. A missão fundamental é essa aí, é um compromisso de servir. Simples assim. Mas claro, não de qualquer jeito. É um serviço que se apoia em três pilares que são, assim, essenciais. Primeiro, responsabilidade por tudo que se faz. Segundo, transparência, para que todo mundo possa ver o que está acontecendo. E terceiro, integridade, que é aquela garantia de que o interesse do público vem sempre, sempre em primeiro lugar. Beleza. Agora que a gente já relembrou qual é a grande missão, vamos focar em quem está no campo, quem executa isso tudo, o agente público. Quem é essa pessoa, afinal? E quais são as regras do jogo que precisam guiar cada passo que ela dá? E olha só que interessante, a definição da lei brasileira é bem ampla mesmo. Muita gente pensa que agente público é só o servidor que passou em concurso, mas não é bem assim. É literalmente qualquer pessoa que exerce uma função pública. Não importa se é temporário, se não recebe salário, se foi eleito, nomeado, contratado, tanto faz. E isso, claro, aumenta a responsabilidade para um universo gigantesco de gente, né? E para guiar toda essa gente, a nossa Constituição tem 5 princípios que são a base de tudo. É o famoso LIMP, um macete para não esquecer. O L é de legalidade, só pode fazer o que a lei manda ou permite. O I é de impessoalidade, trata todo mundo igual, sem dar jeitinho para amigo. M de moralidade, que é agir com honestidade e com ética. P de publicidade, tudo tem que ser transparente e às claras. E o E de eficiência, fazer o melhor possível com o que se tem. Esses 5 são a bússola. Então, se a gente junta tudo isso, o ponto central é que todos esses princípios, todas essas regras, eles miram numa única direção. E aqui a gente busca uma ideia lá de Aristóteles. O objetivo final de um agente público bom, um agente virtuoso, nunca é o benefício próprio, é sempre o bem comum. Cada decisão, cada papel assinado, tudo tem que ser pensado no bem da comunidade inteira. Certo, agora a gente chega no coração da nossa conversa. Sabe aquelas palavras que todo mundo usa quase como se fossem a mesma coisa? Ética e deontologia são um bom exemplo, mas, na verdade, elas são bem diferentes. E entender essa diferença é crucial. Vamos separar o porquê a gente faz alguma coisa do como a gente deve fazer. Essa comparação aqui ajuda a gente a organizar as ideias direitinho. Pensa na ética como o grande porquê. É a filosofia por trás de tudo, que questiona nosso caráter, nossas virtudes e sempre com olho no bem comum. Agora, a deontologia é o como. Ela é mais prática, mais direta, é o código de conduta da profissão, sabe? O conjunto de deveres. A ética é o mapa que mostra o destino, e a deontologia são as placas e as regras de trânsito que a gente precisa seguir para chegar lá direitinho. Fez sentido? E para a gente trazer a ética para a vida real, Aristóteles nos dá uma ferramenta fantástica. É a ideia do meio termo, da justa medida. Ele dizia que a virtude de verdade, ela não está nos extremos, nem 8, nem 80. Ela está no equilíbrio. E essa ilustração deixa tudo mais claro. Vamos pegar um exemplo prático, o princípio da impessoalidade. Se falta impessoalidade, o que acontece? A gente cai no favoritismo, no famoso jeitinho para os amigos. Esse é um extremo.
Agora, e o excesso de impessoalidade? A gente cai numa burocracia fria, robótica, que não enxerga as pessoas, só os processos. É o outro extremo. Onde está a virtude? Exatamente no meio. É aplicar a regra de forma justa para todo mundo, mas sem ser cego, com bom senso. A vida de um agente público virtuoso é essa busca constante pelo equilíbrio. Ok, chega de teoria por um instante. Vamos trazer essa conversa para o mundo real. Porque, né? Uma coisa é a gente ficar aqui discutindo filosofia, conceitos bonitos, outra, bem diferente, é ter que aplicar tudo isso na prática, sob pressão, com o telefone tocando, e-mail chegando, lidando com o dinheiro público e as demandas da população. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Com tudo isso na mesa, qual é o maior desafio, na prática, para um agente público conseguir ser ético e virtuoso no dia a dia? E a resposta está justamente aí. O maior desafio de todos é encontrar aquele meio termo do Aristóteles na vida real, no meio do caos. É uma linha muito tênue, sabe, entre ser rígido demais para garantir que tudo seja justo e acabar sendo inflexível, e ser benevolente demais e a decisão acabar não servindo para nada, sendo ineficaz. É a pura arte do discernimento. E para ajudar a gente a navegar nesses dilemas, a gente volta para Kant, que nos dá uma bússola fantástica. A dica dele é: foque na sua motivação. A pergunta que você tem que se fazer não é o que eu ganho com isso, ou qual vai ser o resultado. A pergunta é: a razão pela qual eu estou fazendo isso é um princípio que eu gostaria que virasse lei para todo mundo? Isso muda tudo. Tira a decisão do campo do interesse pessoal e eleva para outro nível. E, no fim das contas, a conclusão é bem clara. Essa história de ética, de deontologia, não é uma responsabilidade só do chefe, do diretor, do ministro. Para a coisa toda funcionar, a gente precisa de uma cultura de integridade que comece lá em cima e vá até a base, que esteja em cada setor. É um trabalho de formiguinha, um esforço coletivo e que não para nunca. E a gente fecha essa conversa do mesmo jeito que começou, voltando a pensar na frase do Kant. Porque no final do dia, a ética no serviço público se resume a isso. É essa pergunta bem pessoal e bem profunda que cada agente público deveria se fazer antes de cada decisão. A responsabilidade de construir um serviço público melhor, mais íntegro, começa ali, no gesto individual de cada um.